Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Olha, eu queria compartilhar uma meditação com vocês, na verdade uma reflexão. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Radassa, sou Shalia aqui dentro da AI, Shalia é enviada na tradição cristã. Vamos falar que é um apóstolo, né? Mas na verdade é um enviado, um representante do sagrado. Bom, sem mais delongas, eu estava essa semana preparando a Paraxá, que a gente está compartilhando, né, lá na nossa área de membros, e eu estava estudando a Paraxá, sem ser esse Shabbat, o próximo, que vai ser a Paraxá Ler Lerá, que é de fato a minha Paraxá, e me saltou, o Eterno me trouxe um insight que eu queria compartilhar com vocês. Os Pesukim, né, os versículos, está lá em Toledot Yehoshua, conhecido como Mateus, capítulo 25, a partir do Passuque 14, que diz assim: pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, os que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Bom, aqui o versículo está dizendo que esse talento, ele era dinheiro. Mas, na verdade, se a gente for parar para analisar, a própria expressão talento tem a ver com o quê? Tem a ver com aptidões, tem a ver com dons, tem a ver com os atributos ou com as condições e ferramentas. Vamos pegar essa palavra, ferramentas. Talento tem a ver com as ferramentas que o Sagrado nos deu para que a gente pudesse estar nessa vida, nessa dimensão, nessa nossa realidade. Tem um outro versículo que está lá em Romanos ontem, que é um dos versículos mais bonitos que a gente tem nas Escrituras Sagradas, que diz assim, você com certeza absoluta conhece ele de cor e salteado, mas eu quero ler para ficar registrado aqui. Porém, antes de ler, eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, né? Que na verdade é uma excelente reflexão para nós. Se for possível, eu gostaria que você pausasse esse vídeo e fizesse uma lista de tudo aquilo que você tem. Tudo. Casa, dinheiro, talentos, tudo que te pertence, sabe? Tudo que está na sua posse, tá? Eu gostaria que você fizesse uma relação de tudo que você conseguisse lembrar. Dito isso, lá no versículo 35, a partir do versículo 35 de Romanos 11, diz assim, 11:36, porque tudo é dele, por ele e para ele, e ele a glória pelos séculos, amém. Então, numa tradução mais simplista, vamos dizer assim, é dito o seguinte, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele, amém. Mas eu vou ler de novo aqui, que diz assim, olha só, sabe a sua listinha ou as coisas que você pensou? Por exemplo, eu tenho o dom da palavra, né? O dom da palavra, que eu digo da própria fala. Por exemplo, quando eu faço uma imersão, eu fico 12 horas em pé falando. Claro que tem os intervalos, né? Mas eu fico 12 horas tranquilamente falando. Então, é uma característica que o Sagrado me deu. E nem todo mundo tem essa mesma característica. Tem outras pessoas que têm uma característica mais intimista. Mas ela tem essa característica. Se você for me dizer que você não vai dizer, claro que não vai, qual é o teu saldo bancário? Você vai dizer assim para mim, olha só, Radassa, eu tenho XYZ na minha conta. Olha, Radassa, eu tenho X computadores, eu tenho X celulares, eu tenho X isso, aquilo outro, e por aí vai. Mas só que o que acontece? Quando a gente fala que a gente tem tudo isso,
a gente está praticando um pecado que é do roubo. A gente está se apossando de algo que não é nosso. E eu vou explicar. Porque o versículo está dizendo, Romanos 11:36, diz assim: porque tudo é dele. Então, quando eu digo que eu tenho, como eu falei aqui, né? E que eu tenho o dom da fala, o dom da palavra, eu não estou falando o dom da palavra, como diz, né, em Coríntios, como um dom dado pelo Ruach HaKodesh. Não, eu estou falando da oratória em si. Então, quando eu falo que eu tenho o dom da fala, quando eu falo que eu tenho R$1 na minha conta bancária, quando eu falo que eu tenho um Porsche, quando eu falo que isso, aquilo outro, tudo aquilo que está na minha posse, quando eu falei para você fazer a lista antes, na verdade, nada disso é meu. Tudo é dele. Então, e para quê? Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo aquilo que, quando eu digo, né? Deixa eu falar de mim, não de você. Quando eu digo que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, claro que o fazer eu só faço por causa de algo que eu tenho. No sentido de, eu só faço alguma coisa porque eu tenho o dom para fazer aquilo. Por exemplo, uma cozinheira, ela cozinha bem, o ato de cozinhar, ela só faz isso bem, por quê? Porque alguém deu a ela esse talento, esse dom. Então, tudo aquilo que eu digo que eu tenho, tudo aquilo que eu digo que eu faço, na verdade, eu só faço porque ele me deu a condição de fazer. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse aqui hoje é o seguinte: eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, e a palavra vai dizer, lá em Mateus vai dizer, que nós somos administradores. Então, pensa o seguinte: a gente tem os dois lados da moeda. Vamos pensar em você como alguém que é CLT e, de igual forma, vamos pensar em você que é o empresário, tá? Se você é CLT, você sabe que você não pode, dentro de uma empresa, fazer aquilo que você quer. Se você é um empreendedor, se você é um empresário, tudo que você quer é que a pessoa faça como você está pedindo para fazer. Por quê? Porque se eu estou na condição de CLT, eu tenho que fazer o quê? Administrar aquilo que alguém, o gestor da empresa ou o dono da empresa está pedindo para eu fazer. Por exemplo, uma das minhas formações é gestão empresarial. Então, eu me formei para poder administrar empresas. Então, dentro de uma empresa, eu não posso chegar lá e querer fazer aquilo que eu tenho, me der na telha para fazer, ou segundo aquilo que eu acho que tem que ser feito. Claro que existe um meio termo no quesito empresarial. E aí, na condição de empreendedor, tudo aquilo que nós queremos é que o nosso colaborador faça o que a gente está pedindo para fazer. Eu sempre dou um exemplo que eu tive o privilégio de ter uma pessoa trabalhando comigo há muito tempo atrás, e eu brinco dizendo que ela não sabia nem onde ficava o botão de ligar e desligar o computador, e todo o nosso serviço basicamente ficava ali. E como ela fazia exatamente como eu pedia para ela fazer, caramba, a gente ganhou muito dinheiro na época. Por quê? Porque ela sabia qual era o papel dela. Então, isso para a gente entender que a Bíblia, os nossos sábios dizem que como é no mundo material, assim também é no mundo espiritual. Então, de novo, se eu estou na condição de CLT, né, de empregada, eu estou ali para quê? Para colaborar para que a empresa tenha lucros. E ter lucro significa o quê? Alcançar o seu objetivo. Se eu estou na condição de empreendedora, o que eu quero? Eu quero que o meu colaborador faça segundo as instruções que eu estou dando, para que então a gente possa chegar no objetivo. Aí você vai me perguntar, estando na condição de empreendedora. Então quer dizer que o seu colaborador não pode fazer como ele quer fazer? Não, ele não pode. O que o colaborador precisa fazer é chegar até o gestor e propor, né? E propor melhorias e tudo mais. E aí o gestor vai analisar. Isso é uma coisa muito interessante. Então, voltando, quando o Eterno te deu algo,
no meu caso, me deu o dom da fala. Ele, na verdade, como dizem os mais espirituais do que eu, né, ele nos emprestou esse dom e, na verdade, é fato. Ele nos concedeu isso para que a gente fizesse a empresa dele prosperar, alcançar o objetivo. Então, tudo que você diz que tem, tudo que eu digo que tem, não é meu e não é seu. Tudo é dele, são ferramentas. De novo, você tem R$1, é a ferramenta que ele te deu. Você tem um Porsche, é a ferramenta que ele te deu. Você sabe falar, é a ferramenta que ele te deu. Você sabe cantar, é a ferramenta que ele te deu. E ele te deu isso para quê? Para que você possa usar isso de forma que a empresa dele, o reino dele, venha a prosperar. E aí, quando a gente volta para Toledot Yehoshua 25, Mateus 25, é dito o seguinte, que para uns ele deu 5 talentos, para um, né, pensando num grupo ali, tá? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1. Tudo segundo as suas condições. Então, todos os talentos que o sagrado te deu, seja 1 talento, seja 5, ele te deu para quê? Ele te deu o próprio desenrolar da história vai dizer que ele te deu com uma finalidade, que você fizesse com que isso prosperasse. O que isso significa? Aí vem aqui o insight interessante. O viajante aqui, ele está reclamando porque aquela pessoa que tinha 1 talento nem sequer se deu o trabalho de multiplicar aquilo. Ou seja, nós não podemos devolver ao Eterno aquilo que ele nos deu nas mesmas condições. Olha que interessante, grava isso, nós não podemos dar a ele o que ele nos deu nas mesmas condições. Tudo o que ele te deu, aspas, com mais uma finalidade. Que finalidade é essa? Que você prospere naquilo. Mas quando eu falo de prosperar, eu não estou falando de você ganhar dinheiro, não. Eu estou dizendo o seguinte, se ele te ensinou a falar, por exemplo, português, você não pode entregar apenas a língua portuguesa para ele. Você precisa entregar um outro idioma, por exemplo. Ou, de repente, se você fala um português errado, o que precisa acontecer? Você precisa aperfeiçoar isso. Um exemplo simples. Uma criança, quando ela está começando a falar, ela fala tudo errado, fala sem concordância, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai melhorando. Ou melhor, ela tem que melhorar isso, entende? Quer dizer, até para conseguir se comunicar no dia a dia. Então, é disso que eu estou falando. Tudo o que o Eterno te entregou, você precisa devolver para ele, porque haverá uma prestação de contas, então você precisa devolver para ele, na pior das hipóteses, melhorado. Entende? E aí, a gente vai pensar o seguinte, olha só, aí eu vou ampliar aqui, quando eu digo melhorado, vamos pensar no nosso corpo, tá? Quando nós nascemos perfeitos, mas à medida que nós fomos crescendo, ao invés da gente aperfeiçoar essa perfeição, o que acontece? Nós fomos regredindo, nós fomos piorando essa matéria-prima que o sagrado nos deu. Quando a palavra diz, e aqui eu vou finalizar, quando a palavra diz que nós somos o templo do Ruach HaKodesh, a pergunta que o Eterno me fez, e a pergunta que eu faço para você é, como você está cuidando desse templo? Se você acha que cuidar do templo significa somente orar, jejuar e temos que ter cuidado com essa quantidade de jejum e ler a Bíblia, não, isso não significa melhorar o templo, tá? Significa melhorar o templo, comer corretamente, significa não comer frituras demasiado, ou seja, possivelmente muitos de nós vai precisar, por exemplo, procurar
um nutricionista, e aqui eu não estou com parceria com nenhum nutricionista, antes que você pense que eu estou fazendo propaganda, mas fica aí o alerta, tá ok? Então essa é a reflexão que eu tenho, que o Eterno colocou no meu coração, e eu tenho muito mais coisas, mas eu já estou vendo que está ficando mais extenso, mas preste atenção no que eu estou dizendo para você. Tudo aquilo que o Eterno te deu, você precisa melhorar. Você não pode, eu não posso entregar para ele da mesma forma. Haja vista, ou melhor dizendo, se conseguirmos entregar da mesma forma, eu acho que vai estar até ok, mas eu garanto para você que a gente não está mais da mesma forma, entende? Então, assim, o Eterno, tudo que ele nos deu perfeito. Só que, por motivos N ou por motivos 1000, nós denegrimos isso, né? Nós defraudamos isso. Então, o que a gente precisa fazer agora é retornar à essência, né? Voltar a ser quem éramos quando fomos, por exemplo, criados nele. Então, é isso daí. Ok, pessoal? Eu queria te pedir para você compartilhar esse vídeo, clicar aí no gostei, se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrita, e claro, compartilha com 2, 3 pessoas, porque isso nos ajuda e muito, tá ok? Além disso, eu quero avisar para vocês que lá no nosso site, aembrasil.org, tá na descrição, nós temos também cursos grátis, e depois, eu acho que eu vou terminar aqui, eu vou gravar um vídeo só para falar desse curso grátis, dos cursos grátis que já estão funcionando lá no nosso site, tá bom? Shalom, shalom, que o Sagrado te abençoe, te guarde e que ele nos ajude a aperfeiçoar aquilo que ele nos deu.